Então, bom dia a todos. Hoje, Deus, Ele nos alegrou, a sua misericórdia está sobre nós, estamos aqui nesta manhã. Hoje vamos estudar um tema muito importante, um tema que eu entendo que os irmãos têm muitas coisas para falar. Nós vamos estar estudando a respeito da propriedade alheia, do bem do próximo. Então, para os irmãos se situarem, a lição 14 está na página 62, lição 14, respeitando a propriedade alheia. Primeiramente, os irmãos que acharem primeiro, vamos ler Êxodo capítulo 20, versículo 15 e Deuteronômio 5, 19. Os irmãos que acharem, por favor, se coloquem de pé e lê para nós em voz alta, para nós iniciarmos a nossa vida. Êxodo 20, versículo 15. Está na revista, tá, irmãos? É o texto básico da nossa lição. Só o 15? Isso. Não furtarás. Amém. Deuteronômio 5, 19. Quem pode ler? Não furtarás. Amém. Então, irmãos, nossa aula hoje é a respeito disso. Não furtarás, não roubarás. É nesse sentido que hoje nós vamos meditar na palavra de Deus e entender melhor, então, esse mandamento que Deus nos deu. Vamos orar? Grandioso Deus, eterno Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. O Senhor que é um Deus rico em misericórdia, rico em amor. Por isso, Pai, no nome santo do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, chegamos a Ti com esta oração, Pai, pedindo para que o Senhor nos ilumine nossa mente, guarde a Tua palavra em nosso coração, para podermos aplicá-la, Pai, com excelência para agradar a Ti, Senhor, que é o nosso propósito. Estamos aqui para glorificar e louvar o Teu santo nome, Senhor, e pedimos, Pai, que o Senhor nos dê entendimento, Senhor, do que tudo aqui for feito, Pai. Seja feito para a Tua honra, para a Tua glória. Ó Pai, tenha misericórdia de mim, abençoe meus amados irmãos, para que saímos daqui renovados nesse dia. Abençoe todos os arranjos aqui feitos. No nome santo de Jesus Cristo é que eu te peço e agradeço. Amém. Irmãos, hoje nós vamos estudar sobre o 8º mandamento. Não furtarás, não roubarás, como nós lemos aí em Êxodo 20, 15, e a lei que se repete em Deuteronômio 5, 19. Então nós vamos estudar a 14ª lição, respeitando a propriedade alheia, e esse mandamento fala sobre o dever, do cristão com o próximo. Fala também como devemos nos comportar com relação aos bens materiais de outras pessoas. Como um crente deve se comportar nesta questão? Bom, irmãos, é preciso lembrar, primeiramente, é muito importante nós entendemos aqui que os mandamentos que Deus deu é para o povo de Deus. Isso nós precisamos entender, que os mandamentos de Deus é dado para o povo de Deus. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque há um movimento aí fora, há um grupo de pessoas que defendem situações aonde nós podemos até invadir e apropriar-se do bem de outros. Então, há um grupo que defende isso. Então, nós temos que entender muito bem que os mandamentos de Deus é dado para o povo de Deus, e o povo de Deus não pode concordar com essas coisas, aonde você julga que aquela pessoa que tem aquele bem, ela não está usufruindo de uma forma correta, então você fala, eu vou me apropriar porque ele não está usufruindo da forma correta como ele deveria.
Essas pessoas se acham no direito de invadir a propriedade alheia e tomar à força o bem de outra pessoa. O cristão, de forma alguma, pode pensar dessa forma. O que é do outro, é do outro. O que é nosso, é nosso. Por isso que eu quis já ressaltar isso para os irmãos nessa questão, né? Que os mandamentos de Deus é dado para o povo de Deus. E nós não compactuamos com esse tipo de situação, não concordamos em nos apropriar de algo que não nos pertence. Então, quando os irmãos verem essa filosofia, esse pensamento humano, os irmãos fiquem atentos. Não, o que é meu, o que é do próximo é do próximo. Eu devo respeitar a propriedade alheia, a propriedade privada, né? A propriedade do próximo. Então, irmãos, esse mandamento, não furtarás, não roubarás, ele é muito abrangente. Nós vamos ver aqui durante esse estudo que isso aqui está relacionado a várias questões no nosso cotidiano. Nós vamos ver acerca das pequenas corrupções que está aí no dia a dia, que a gente vai entrar aqui no furto. Então, são coisas sutis que nós vamos entender, né, que como a gente tem que relacionar com o próximo nessa questão de você não prejudicar o seu próximo, furtando ou roubando. Então, isso envolve esses vários aspectos da vida cotidiana. O alvo da nossa lição, irmãos, eu vou ler o alvo da nossa lição para a gente, então, começar a introdução. O aluno será capaz de saber identificar as ações que ferem o mandamento a respeito da propriedade alheia, sentir, importar-se com o que é dos outros como se fosse seu, agir, respeitar o mandamento em toda a sua extensão. Então é isso que nós hoje vamos aprender aqui, né? Esses princípios do mandamento de Deus. E eu já começo a falar para os irmãos sobre que a gente já pode se situar de como está o nosso comportamento a respeito disso. Quando nós vamos ali ver a parábola do bom samaritano, a gente pode tirar 3 exemplos. A gente pode ver ali 3 filosofias de vidas que podemos estar aplicando. A primeira filosofia de vida é a filosofia do ladrão. O que aconteceu ali? Os ladrões, eles pensam assim: o que é do outro, se eu tiver vantagem em tomar, eu vou tomar. Então, o que é do outro pode ser meu. Foi isso que os ladrões fizeram ali, não foi com aquele homem? Eles foram lá, bateram nele, tomaram então todas as suas coisas e largaram ele lá e levou embora. Porque eles entenderam que é do outro. Se eles têm vantagem, que eles podem tomar, eles vão lá e tomam. Então tem essa filosofia de vida. A pessoa, ela acha que é do outro, se ela tem vantagem, ela pode tirar o que é do outro. Então ela pode roubar, ela pode pegar o que pertence ao outro. A segunda filosofia de vida, irmãos, que vemos ali na parábola do bom samaritano, é a do levita e dos sacerdotes que passaram ali, aquele homem que estava no chão. Eles viram aquele homem, cada um passou de um lado. Por quê? O que eles pensam? Eles pensavam: o que é meu, eu não vou ajudar aquilo. Eu batalhei, eu conquistei, ele que se vire lá. Ele que se resolva, ele que levante, ele que dê jeito na vida dele. Eu conquistei o que é meu, então eu não vou ajudar ninguém. Infelizmente, irmãos, tem cristão que pensa assim: eu batalhei, eu lutei, eu conquistei, por que ele não pode fazer também? Eu não vou ajudar ele. Se ele quiser, ele mesmo que vá lá e conquiste o dele. Então tem essa filosofia de vida. A pessoa, ela entende que ela conquistou, então é dela, ela não precisa ajudar ninguém por isso. Tem água aí por aí. E também tem, irmãos, a terceira filosofia, que é a do bom samaritano. Bom samaritano, ele pensou o quê?
Ele falou: Deus me deu, pela graça de Deus eu conquistei tudo isso. Deus me abençoou e agora eu também vou ser abençoador. Aquilo que eu tenho eu vou dividir com o meu irmão. Ele está necessitado, eu vou ajudá-lo. Porque todas as coisas pertencem a Deus. Nós somos mordomos das coisas de Deus, né? Deus nos deu para administrar bem. Então podemos abençoar outras pessoas. Então o cristão verdadeiro, ele tem que pensar desta forma, né? Deus me abençoou e agora eu vou abençoar. Então a gente para pensar, qual dessas três filosofias, qual desses três pensamentos hoje a gente está aplicando na nossa vida, né? Que seja do bom samaritano, que tem algo, né, dentro das suas possibilidades, da forma que ele pode ajudar, ele vai sim ajudar o seu próximo. Então que os irmãos pensem e reflitam sobre isso. Então nós vivemos num país, irmãos, hoje que está vivendo uma crise de integridade. Nós vemos que nosso país ele está mergulhado na corrupção. O nosso país, ele, desde as camadas mais altas da sociedade até a mais simples, a corrupção ela está envolvida. E há uma crise de integridade hoje no nosso país, né? Nós vamos falar um pouco sobre o jeitinho brasileiro, né, de se viver, de fazer as coisas. Então há essa crise de integridade. Ela está desde o Congresso, do Senado, nas cortes, nas universidades, nos comércios, nas ruas, nas igrejas. E nós vamos falar, quando chegarmos na parte do dízimo, sobre as igrejas. Então há uma crise terrível no nosso país. Então essa aula ela é muito oportuna para a gente hoje, então, colocar as nossas ideias e junto nós aprendemos um pouco mais como lidar com esta situação. Irmãos, nós vamos ler então os dois primeiros parágrafos de Vamos Entender o Mandamento, né? Está na página 62. Está um pouco escuro, espero que eu consiga ler. Diz assim, página 62, o primeiro tópico: Vamos entender o mandamento. Não furtar significa não possuir coisa alguma que não tenha sido obtida por meio lícito e honesto. A subtração oculta do alheio contra a vontade do seu próprio dono. A marca que diferencia o furto de outras formas de roubo é o seu caráter furtivo, de ser algo feito escondido, sem que a pessoa prejudicada esteja consciente do que está acontecendo no momento do ato faltoso. Então, irmãos, eu vou descrever aqui uma situação onde a gente vê a diferença do furto para o roubo, porque isso é muito importante a gente saber. Vamos supor que os irmãos chegou aqui de carro, estacionou o seu carro e vai até ali no mercado fazer sua compra. E durante a sua compra, o seu carro aqui estacionado, vem alguém, arromba a porta do seu carro, faz uma ligação direta e leva o seu carro embora. Quando você chega com a sua compra, cadê o seu carro? Onde você vai guardar a sua compra? Levar o seu carro embora. Você não estava presente, você não viu isso acontecer. Isso é chamado de furto. O que é furto? Furto é a subtração do objeto sem violência, às escondidas, pois o dono está ausente. Irmão? Eu vejo também uma espécie de furto, a invasão de terreno. Sim. O cara vai e invade a propriedade lá e constrói uma casa de qualquer maneira.
De alguma forma está assustando também. Sim, não é dele, não pertence a ele, né? Eu até fiz um parênteses, porque tem muita situação assim, pessoas invadindo terras, né? Que é de outras pessoas, e essas pessoas julgam que aquela pessoa não está usufruindo da forma correta. Aí ela se sente no direito de ir lá e tomar o que é do outro, né? Como o irmão colocou. E o roubo ele acontece na presença da vítima. Então você estacionou o seu carro aqui, antes de você descer do seu carro, veio um ladrão e fala para você: é um assalto, sai do seu carro, e ele leva o seu carro embora. Então isso é o roubo. O roubo é a subtração do bem na presença da vítima, podendo ser sem violência ou mediante ameaça. Então o roubo ele é quando a pessoa ela está presente no ato. Mas, irmãos, como a gente vê essa diferença entre o roubo e o furto, ela é tão sutil, porque para a vítima não há diferença nenhuma. De qualquer maneira ela vai perder seu bem, não é verdade? Ou ela vai levar quando ela não está, ou vai levar quando ela está. Então, de qualquer maneira, a vítima ela perdeu seu bem. Então, a diferença entre furto e roubo para a vítima, não há diferença. Irmão Reginaldo? Uma perguntinha. Aí você vai falar se é roubo ou é furto. Vou no mercado, certo? Faço minhas compras. Aí o que acontece? A caixa dá o troco a mais para mim, certo? Eu pego o troco, com o filho chega em casa, o troco tá a mais. Eu falo: opa, deu a mais. Guardo e não devolvo. É o roubo ou furto? Aí eu roubo, eu entendo que é um roubo. Porque ela que deu, eu não peguei nada, não fui numa armada. Não, mas você sabe o que gera o roubo? Se você não for entregar. Você percebeu que uma coisa a pessoa não caiu em si. Mas é uma situação muito bem colocada. Então a situação, só que aí a pessoa fala: não entrega, né? Beleza. E se fosse ao contrário, a caixa vai dar o dinheiro a menos, você vai lá reclamar. Você falou: vai dar dinheiro a menos. Aí você vai, né? E eu já trabalhei em casa lotérica, fui caixa e já dei troco errado e já tive que pagar no final do dia a diferença do troco errado. E já tive gente que foi lá: Adriana, você calculou errado e sobrou na minha carteira. Só devolve. Então, o irmão Reginaldo colocou uma situação aqui, né, bem interessante, né? Então, por isso que a gente vai ver no decorrer do estudo exatamente isso que o irmão colocou, né? Qual é a nossa atitude perante essas coisas? Porque eu devo lembrar para os irmãos que o furto, ele leva para outras grandes coisas, viu? É só o começo. Então, você acha que você que você fez algo ali pequeno, por exemplo, de você ver uma caneta e pegar para você, começa assim. Isso vai a um gatilho, abre portas para desenvolver coisas piores. Quando você menos perceber, você está fazendo coisas que você nunca imaginava fazer. Então abre porta. O que o irmão Reginaldo colocou é um ótimo exemplo, né? Você vai ali, ela deu errado, o dinheiro está aqui, é meu. Né? E aí perante Deus, como é que ficam as coisas? Porque Deus sabe de todas as coisas. E alguém vai pagar aquela conta, né? E provavelmente a caixa ela vai ter que pôr do bolso dela, porque, né? Além de você roubar, pode até perder o emprego. Perdeu o emprego. Olha só, irmãos, com um pequeno furto, né? Um tipo de entendimento ali que você tem errado, pode prejudicar a outra pessoa. Eu lembro quando entrou o real. Eu não lembro, não sei se os irmãos lembram do primeiro dia que começou a valer o dinheiro que a gente tem hoje, né? As pessoas não entendiam direito quanto que seria cobrado daquela nota nova. E eu era caixa. Gente, que loucura que era aquilo. Quanto troco errado foi dado naquele dia. Mas a grande maioria voltava e a gente até montou uma tabela para ver as equivalências da nota antiga para o real, porque era muito dinheiro, né? Porque o dinheiro foi reajustado, né? Então, é muito sério isso, né? Muito sério. Então, irmãos, o que nós vamos ver agora?
é interessante nós vermos que o que a lei mosaica fala acerca do furto, como Deus trata o povo nesta questão do furto, como Deus então diz que deve funcionar a restituição daquilo que foi furtado. Deus deu uma série de mandamentos, de regras, de como deve ser então a devolução, né, a restituição daquilo que foi furtado. Por isso que eu peço para os irmãos se atentarem no texto, que ele é muito interessante. Eu vou pedir para a irmã Luna ler para a gente Êxodo 22, do 1 ao 15. É muito interessante, irmãos, nós entendemos aqui como Deus ensina nessa questão da pessoa então pegar indevidamente a propriedade, o bem, o animal, né, da pessoa. Então a irmã Luna vai ler do versículo 1 ao 15. A irmã lê em voz alta, por favor. Êxodo 22, do 1 ao 15, é isso? As leis acerca da propriedade. Se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Nesse caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha, e o largar para comer em campo de outrem, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Se irromper fogo e pegar nos espinheiros e destruir as medas de cereais, ou messe, ou campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos a guardar, e isso for furtado, aquele que o recebeu, se for achado ladrão, este pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado perante os juízes a ver se não meteu a mão nos bens do próximo. Em todo negócio fraudulento, seja a respeito de boi, ou de jumento, ou de ovelha, ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz, esta é a coisa, a causa de ambas as partes se levará perante os juízes. Aquele a quem os juízes condenarem, pagará o dobro ao seu próximo. Se alguém der a seu próximo a guardar jumento, ou boi, ou ovelha, ou outro animal qualquer, e este morrer, ou ficar aleijado, ou for afugentado, sem que ninguém o veja, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a mão nos bens do seu próximo. O dono aceitará o juramento e o outro não fará restituição. Porém, se de fato lhe for furtado, pagá-lo a seu dono. E se for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso e não pagará o dilacerado. Se alguém pedir emprestado ao seu próximo um animal, e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, pagá-lo-á.
Se o dono esteve presente, não o pagará. Se for alugado, o preço do aluguel será o pagamento. Amém. Os irmãos notaram o conjunto de regras que é a respeito do furto, como que as pessoas elas devem então pagar 2, 3, 4 vezes mais, 5 vezes mais aquilo que foi furtado. Deus é maravilhoso que Ele já deixou ali o conjunto de regras, né, para o povo ali, então ver como é que tudo isso, esse mecanismo funciona. E nós vimos isso também, Zaqueu, né? Zaqueu ali quando ele subtraiu ali as pessoas, quando ele cobrava imposto, Zaqueu fez o quê? Ele devolveu até 4 vezes mais aquilo que ele tinha pegado, né, das pessoas, que ele tinha furtado, que ele tinha roubado. Então, é interessante, irmãos, nós entendermos que não é só você furtou algo, você errou, você entendeu, você se arrependeu, agora você ora a Deus, pede perdão e está tudo certo. O que falta ainda? Evolução. Você deve devolver aquilo que você pegou, porque o fruto do arrependimento, ele traz a ação. Você pegou algo de alguém, furtou, roubou, você se arrependeu, agora você deve devolver, como nós vemos aqui na lei. É claro que nós cristãos sabemos disso, né? Mas é para a gente entender, né? Porque o cristão não vai fazer isso, né? Ele não pode fazer isso, mas a gente precisa falar, porque tem pessoas que estão se achegando, nova na igreja, as pessoas que estão aprendendo, estão chegando, para entender todo esse mecanismo. E não basta você pedir perdão, você tem que devolver aquilo que você pegou, porque senão você vai estar em pecado. Não existe isso, o Senhor me perdoa e você ficar se beneficiando daquilo que você pegou de outra pessoa. Para a gente entender que Zaqueu aqui, ele cumpriu, né, esse mandamento de Deus, ele devolveu até 4 vezes mais aquilo que foi pego. Vamos ver também, irmãos, outros exemplos que Deus não tolera furto no meio do seu povo. Eu vou pedir para o irmão Gonzaga ler Jeremias, capítulo 7, do 9 a 11. Eu vou pedir para a irmã Cíntia ler Josué 7. Agora, irmã, você vai ler o versículo 15, depois você vai lá na frente, ler 24 e 25, tá bom? Josué 7, você lê primeiro o 15, depois o 24 e 25, para a gente entender isso, né? Como Deus não tolera o furto, o roubo no meio do seu povo, nós vamos entender então aqui. Então o irmão Gonzaga pode ler Jeremias 7, do 9 a 11. Furtarei-vos e matareis, e cometereis adultério, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conheceis. E então vireis e vos apresentareis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: somos livres para praticardes ainda todas essas abominações? Tornou-se, pois, esta casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos. Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Então, irmãos, você vê como Deus fala, né, com aqueles homens. Irmão Reginaldo? Só um esclarecimento. Uma pessoa perde dinheiro, certo? Uma pessoa, eu sei que a pessoa perdeu dinheiro, eu achei, certo? Aí eu vou, estou com o dinheiro, como eu sei quem é, eu devolvo. Uma pessoa perde dinheiro, eu não sei quem é, acha o dinheiro. E aí?
caso que você, então, está passando pela rua, você achou o dinheiro está caído, não tem uma carteira, não tem um documento, não tem como você identificar a pessoa, você não pode fazer nada. Né? Usa aquele dinheiro da forma que seja para abençoar a sua vida, sua família, seus irmãos, porque aí não tem como, né? Você não tem como saber identificar quem perdeu. Mas se tiver algum meio de você então devolver através de um documento, um endereço, um telefone, nós temos que fazer isso, né? Mas se no caso não houver, né, usa da melhor forma para abençoar com aquele valor. Então, irmãos, esse primeiro texto que o irmão Gonzaga leu, nós vemos que Deus fala, né, que é a abominação. Né? Vocês vão continuar fazendo isso e trazer isso à casa do Senhor? Olha como aqui é sério. Não é verdade? Agora a irmã Cíntia lê para a gente Josué 7, o 15, depois a irmã lê 24 e 25, por favor. E será que aquele que for tomado como o anatema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu a aliança do Senhor e fez uma loucura em Israel. 24. Então Josué e todo o Israel com ele tomaram Acã, filho de Será, a prata, a capa, a cunha de ouro, seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo quanto ele tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: porque nos perturbaste, o Senhor te perturbará neste dia. E todo Israel o apredejou, e os queimaram a fogo depois de apredejá-los. Irmãos, vocês viram o que aconteceu com Acã, por ter furtado aqueles utensílios? Que Deus falou que não era para fazer, para pegar nada. Ele fez. Vocês viram, os irmãos conhecem bem a história, até o irmão Reginaldo sempre lembra da história de Acã, né? Nós vemos que, olha o que aconteceu, toda a família pagou o preço. O próprio Israel pagou o preço. Pagou o preço porque eles estavam perdendo a luta, eles não conseguiam. Parecia então que Deus tinha abandonado, eles iam para a guerra, iam lutar e saíram derrotados, até que achou o pecado. E será que não fica para nós a pergunta, né? Eu estou fazendo algo de errado e às vezes acho que isso só está me afetando, mas se eu faço parte do corpo de Cristo, eu não estou afetando meus irmãos também? Olha, né, olha o que a irmã Luna colocou, né? Ou seja, até aquele ditado que as pessoas falam, né? Uma laranja podre acaba ali contaminando tudo. Então, quando você traz isso para a igreja, afeta na questão espiritual da igreja, né? Acaba afetando na igreja. Até mesmo em casa, né? Sim, é uma contaminação, né? A gente pode ver no exemplo de Acã, uma contaminação geral. Todos pagaram preço de alguma forma, né? Aquelas pessoas que foram para a guerra ali lutar, aquelas que morreram pelo pecado do outro, não foi? Então, olha como é sério. Olha como que esse mandamento de Deus a gente vai se aprofundando e a gente vai aprendendo cada vez mais, né? Parece que existe uma maldição no rock and roll. O cara nunca se acaba bem. A gente vê, né, a situação aí fora, as pessoas que vão furtar, vão roubar os bens de outros, aí como é que ela termina? Né? Se ela não terminar presa, ela vai terminar morta. Irmãos, a palavra hebraica para falar sobre o furto é ganav. Essa é a palavra hebraica que é usada, né, para traduzir furto. Mas, irmão Reginaldo? Mas tem uma questão aí, irmão, nessa daí do Acã, porque Deus falou que não era para pegar nada, certo? Porque veja só, porque quando o que Josué foi
na terra prometida, ele não possuía aquela terra? Mas era de quem? Mas já era dele. Então, mas tinha prometido, mas é como se fosse, mas já Deus que prometeu aquela terra, entendeu? Porque aquela terra, porque eles já tinha gente já habitando naquela terra, e eles... Mas lá atrás, entendeu? na época de Abraão, aquela terra já tinha sido comprada. E Deus prometeu. Então já era de Israel, entendeu? né? Porque Deus que prometeu, entendeu? Deus falou assim, quando Deus fala, não faz isso, mas Deus fala, faz isso, então Deus é como se estivesse passando a carta branca, entendeu? É o que o irmão Reginaldo quer colocar, o quê? Às vezes quando eles iam para a batalha, eles poderiam pegar os espólios. Os espólios todos. Mas dessa vez Deus falou, não, vocês não vão pegar nada, vai deixar tudo lá. Então foi essa questão que o irmão Reginaldo colocou. E Acã foi ganancioso, né? Mas ele sabia que estava errado e mesmo assim ele fez. É uma ordem direta de Deus, né? Não pegar nada. Então essa palavra canave, que em hebraico, né, traduzido é furto, ela envolve também, irmãos, sequestro. Olha que interessante. Quando José foi sequestrado, a palavra usada ali, né, ele foi ganado. Foi um furto de uma pessoa, quando os irmãos dele venderam ele. Então, a gente vê que essa palavra não furtar, ela se refere a muitas coisas, como furto de objeto, sequestro. A gente vai achar essa palavra na Bíblia como rapto, engano, falsidade, mentira. Então, olha só como que essa palavra, ela nos leva a abranger outras questões, né? Por volta da Bíblia toda, os irmãos procurarem essa palavra não furtar, ela vai estar de várias maneiras diferentes, em vários sentidos. Então ela é muito abrangente, ela é muito ampla, é algo mais profundo do que a gente pensa. Por isso que eu falo para os irmãos que o furto, né, aquele que as pessoas consideram um pequeno furto, é um gatilho, é uma porta aberta que você abre quando você vai ver, você está fazendo coisas que jamais imaginou fazer. E o Saulo também, né? Ele desobedeceu a Deus, né? Deus falou, não leva nada, vai acabar com tudo. Ele foi, pegou os melhores e trouxe, desobedecendo a Deus também. Desobedecendo a Deus. Então, irmãos, é como as drogas, né? Nós podemos também usar como exemplo as drogas. A pessoa fala, esse cigarrinho de maconha não faz mal nenhum, pode experimentar, você vai ver, é uma planta. Essa é a ideia do mundo, né? Aí a pessoa vai, experimenta, então a maconha, aí dali ela vai para a cocaína, o crack, agora essa outra droga nova que tem. Então, abre as portas. Isso, o furto é a mesma coisa. Você começa com um furto de uma caneta. Aí daqui a pouco você viu que foi bom, você gostou, aí você pega outra coisa, outra coisa, outra coisa. Quando você vê, você está perdido. Agora eu pergunto para os irmãos, por que as pessoas furtam? O que os irmãos pensam? Qual é a desculpa que as pessoas falam quando furtam objeto de alguém? Qual é a desculpa? O que os irmãos já ouviram as pessoas falarem, as pessoas que cometem isso? Reginaldo? Tem pessoas que furtam por necessidade. Tem pessoas que não têm necessidade. É uma doença. Porque eu já vi uma entrevista que tem pessoas que têm dinheiro sobrando, mas pega porque é um doente, porque é uma mania, entendeu? É um vício. Não pode ver uma coisa assim que pega por pegar e nem usa. Só por pegar mesmo para desfazer daquela outra pessoa, para aquela pessoa ficar sem, pega só por pegar mesmo. Entendeu? Tem vezes que é um vício, tem vezes que é uma doença, tem vezes que é necessidade. Entendeu? Nós vamos falar disso. Tem pessoas que é para usar droga, né? Igual você vê, tem muitos playboy também que usam. Rouba por roubar, né? Só para ver pessoas lá embaixo, né? E tem pessoas também que roubam para usar droga, né? Não tem dinheiro. E tipo assim, vai furtar, né? As principais, os argumentos, como o irmão Reginaldo colocou, a irmã Cíntia, necessidade, vício, desejo de ter o que é do outro, inveja, ganância e doença. A irmã Eliane colocou uma questão aqui. A palavra hebraica para furto, como eu falei para os irmãos, é ganave,
Mas no Novo Testamento, em grego, sabe qual é a palavra? Klepton. De cleptomania, né? Que a irmã falou. Que é um transtorno psiquiátrico, né? Uma doença. Então, o cleptomaníaco é uma pessoa que tem mania de roubar, mesmo sem ter necessidade para aquilo. Irmã? Uma vez eu fiquei esclarecida com uma situação. Eu trabalhava numa empresa, era uma multinacional, e sempre que recebia aqueles engenheiros famosos, de Odebrecht, Camargo Corrêa, aquelas empresas famosas, aí a empresa se preparava toda com café especial e tal. E eu trabalhava no financeiro na época. E aí receberam um engenheiro lá muito famoso, e depois do café ele veio acertar assuntos de uma nota fiscal e ele veio falar comigo. Aí meu patrão falou assim, você trabalhou na obra grande da Odebrecht lá como é que era? Ponte do Cavalo, Pedra do Cavalo, que é uma... Quando faz aquelas barreiras para água, as comportas de água, que abre e fecha a depender do tempo, e tem uma cidade vizinha que não pode ser inundada. Então, essa obra foi muito famosa lá na época, deu muito emprego, gerou muita renda. Aí ele falou, esse foi o engenheiro, gerente, que trabalhou lá perto da sua cidade, na ponte da Pedra do Cavalo, lá na comporta. Um prazer, tal, senhor. Aí ele pegou e falou assim, então, eu fiquei hospedado lá no hotel tal. Você conhece? Eu disse, conheço, cidade pequena, você conhece todos os pontos comerciais. Ele falou, então, quando eu fui pagar a conta lá para acertar, estava sem um crucifixo meu, um correntão, e era ouro puro. E aí eu fiz questão de ir atrás, procurei tudo nas minhas bagagens, não achei. Aí eu acabei conversando com o dono da pousada. Aí ele falou, um momentinho. Aí ele foi lá dentro, trouxe um crucifixo e me entregou. Aí pegou o cochichou do ouvido dele, que a esposa dele era cleptomaníaca. Imagina, dono de uma pousada. E aí eu fiquei sem graça assim, porque na minha cidade eu não poderia falar isso. E poucos sabem disso, porque o assunto fica só entre o dono e os turistas. Pessoas que passam por aquela pousada. A irmã estava falando aí, tem uma atriz americana, vou falar o nome dela errado aqui, a Winona Ryder, eu acho que é o nome dela. Ela tem uma gozada de televisão. Ela é muito rica e ela foi numa loja e furtou lá. Ela teve que pagar milhões. Ela foi presa e pagou multa, né? Ela pagou ali para a loja ali. Então a gente vê que realmente existem pessoas doentes, né? Cleptomaníacas, que roubam objetos sem necessidade. E a gente também tem um exemplo bom, positivo aqui na nossa igreja. Outro dia, teve uma reunião da MCM aqui na nossa igreja, uma irmã acabou esquecendo a Bíblia dela. E aí, vamos pensar aqui, irmãos. A irmã esqueceu a Bíblia dela ficou aí. Aí a pessoa poderia, não tem dono, está aqui, poderia ter levado embora, né? Uma pessoa que tem esse costume de furtar. Graças a Deus aqui, né, esse é um bom exemplo na nossa igreja. Porque passou muito tempo, a Bíblia ficou guardada, não é, irmã Cleonice? A irmã Cleonice sabe. E ficou guardado, aí no evento aqui que teve dos diáconos, uma irmã veio da igreja dela, pegou a Bíblia para devolver para ela. Né? Agora já pensou se essa pessoa chega aqui para a gente devolver a Bíblia e a Bíblia não está mais? Como é que a nossa igreja ia ficar vista? Mas é bom deixar claro, que assim, a partir do momento que a gente sabe que a gente é doente, a gente tem que procurar ajuda, porque cleptomania não dá para resolver sozinho. Deus colocou no mundo médicos para nos ajudar. Então, vício em qualquer área precisa de ajuda médica especializada. Só completando o que a irmã falou, eu trabalhei no bairro mais caro de São Paulo, 8 anos. Irmãos, os meus clientes chegavam de Lamborghini, Ferrari. O meu cliente homem mais endinheirado, ele chegava lá de Lamborghini amarela. Só tinha ele lá na rua. Eu não podia ter um produto na minha cabine que ele levava embora. Só que a gente já sabia que ele era cleptomaníaco. O que a gente fazia na loja? Primeiro, ele não ficava sozinho. Segundo, todos os produtos a gente colocava os finzinhos dos produtos, porque se ele levasse embora, já dava para acabar mesmo.
Nossa. E o quanto coubesse na roupa, quando era frio, a gente via ele de blusa, aí que a gente tinha mais medo, porque a gente prestava conta dos produtos, né? Tinha que pagar, saiu da loja. E eles não pegam, é assim, nunca me deparei com pessoas assim, é claro. Mas eles levam assim, não faz questão que. Não pega escondido, Não, é furto mesmo, eles pegam sem ninguém ver. O furto. Eles têm um jeitinho que eles enfiam tudo na roupa, 20 coisas, você não vê nada. Você não consegue ver. A gente estava do lado e não via. E lá tudo era muito caro. Um creme, R$400. Um creme desse tamanho. Ele levava 5 embora. Como ele enfiava na roupa dele, eu não sei. Irmãos, agora vamos ver também, nós vamos encontrar o não furtarás repetidas vezes no Novo Testamento. Então eu peço para que os irmãos agora atentem aos versos, que eu vou pedir para os irmãos lerem, para a gente então entender isso também, essa questão no Novo Testamento. A irmã Eliane vai ler Efésios 4:15. O irmão Gonzaga, 1 Coríntios 5:10. O irmão Juscelino, Lucas 3, o versículo 13 e o 14. Certo? A irmã Kathleen, Romanos 2, versículo 21. A irmã Cleonice, Apocalipse 9, 21. A irmã Bárbara, Mateus 15 e 19. Então, os irmãos lêem em alto bom som, para a gente entender como que Deus trata essa questão também do furto, do roubo, no Novo Testamento. Pode começar. Efésios 4:15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém. Gonzaga? 1 Coríntios 5:10. Isso. Com isso não me referia à comunicação em geral com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Irmão Juscelino? Então lhe impôs as mãos, e imediatamente ele se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, e o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar, venham para ser curados nesse dia e não no sábado. Romanos 2, 21. E então, você que ensina os outros, não ensina você mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Irmão, vou voltar aqui. Eu li o texto errado. Mateus 15, 19. Eu achei estranho do sábado, né? Eu falei, será que eu marquei errado? Isso também que eu pensei, né? Mateus 15, 19. Para quem que eu dei? Mateus 15, 19. Para Bárbara. Deixa eu só repetir. Você já lê, já, irmão? Deixa para ler por último. Mateus 15:19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmias. Irmã Cleonice? E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Irmão Juscelino? Tá. Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsões, nem acusem ninguém falsamente. Contenha-se com o seu salário. Deus, ele também condena a avareza e o apego aos bens do mundo. Eu vou pedir para o irmão Sérgio ler Lucas 12, 15. E a irmã Adriana, 1 João 3, o versículo 17 e o 18. Deus condena a avareza e também
desse mundo. Irmão Sérgio? Lucas 15. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. 1 João 3, 17 e 18? Isso. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. O irmão está falando desse texto aí, concentração de rendas, é isso? Oi? É concentração de rendas, esse é o tema que o senhor está trazendo. Não, sobre o texto está falando sobre no Novo Testamento, como Deus também fala ao povo ao apego das coisas materiais, né, o apego das coisas do mundo, que isso vai tornar a pessoa avarenta, amante do dinheiro, vai levar ela... Mas o texto que a irmã acabou de ler aí, vai de encontro a isso. Não, então, o que você está falando. Sim. E a gente poderia pensar assim, que a gente também furta o amor e a ajuda que a gente poderia dar para o próximo, né? Sim. Porque quando eu deixo de fazer e eu tenho... Foi isso, a pessoa tem, mas não olha para a necessidade. Então, a avareza, o que a avareza leva a pessoa a fazer? A pessoa ser egoísta. Então, ela acaba... Irmão Reginaldo? Não, irmão, que eu percebi nos textos, principalmente no texto que o Celino leu, o que acontece? O roubo não é só o roubo que acontece de pegar uma coisa de uma pessoa. É um roubo de colocar um valor a mais e triplicar, quadruplicar o valor de qualquer produto. Se torna um roubo também. Nós vamos falar disso daqui a pouco. é verdade. Nós vamos falar na questão do comércio, tá, irmãos? Aí no caso também que o irmão Juscelino leu, que ali diz, no caso, a gente não tem que colocar, se eu emprestar um dinheiro para você, eu posso colocar um juros assim, não é? Eu tenho que, igual uma agiota, exato, eu tenho que, aquele valor que eu emprestei, eu tenho que receber aquele mesmo valor. Sim, o cristão, por amor, né, igual a palavra falou, você vê um irmão ali necessitado, ele pediu uma ajuda, vocês combinaram ali que ele vai te pagar, gente, você vai cobrar juros? Onde está o seu amor ao próximo? O que você aprendeu com a palavra? Irmã Cíntia? Eu acho também assim que a gente, quando alguém chegar perto de você pedir um dinheiro, às vezes você nem cobrar aquele dinheiro, seria mais viável você dar para aquele dinheiro para a pessoa. Mas tem um versículo que fala isso, mas ele diz o seguinte, eu até vou procurar aqui. Quando você for emprestar, você no teu coração não deseja que aquilo volte para você. Isso. Se voltar, bem. Mas se não voltar, você está em paz com o irmão. Isso, entendeu? Porque senão depois o irmão não te paga, aí você vai ficar, esse irmão não me paga, não me pagou, eu emprestei o dinheiro para ele. Só que tem irmão que combina, irmã. Tem Não. irmão que combina que vai pagar. Agora, então, se você deu a sua palavra, a palavra diz, né? Se você deu a sua palavra, você cumpra, né? Não seja tolo. Se você falou, vou fazer isso, você faz. No momento que você tiver, você vai cumprir aquilo que foi acordado, né? Porque o irmão combinou com você, ó, você me empresta, eu empresto, dia tal eu vou te pagar. Você, na sua parte, você vai pela que a Bíblia está dizendo. Eu estou emprestando porque está me sobrando, se a pessoa não me pagar não vai fazer falta. Mas o outro irmão também empenhou a palavra dele, então é ele com Deus também. Sim. Então se ele não tem recurso para te pagar, ele deve chegar para você e falar, olha, irmão, me perdoa, eu combinei o negócio, mas eu não tenho como. Irmãos, nós vamos entrar... Se a pessoa tiver, olha, eu não vou poder te emprestar. Sim. Sim. Você não é obrigado. A verdade é sempre, né? Mas também se você puder ajudar de outra forma, né? A gente pode falar com o outro, ou uma pessoa que a gente entenda que sempre está à disposição para ajudar. Gente, a gente tem que sempre procurar fazer o bem e o melhor, né? Assim que a palavra nos ensina. Porque, irmão, se você for emprestar para ficar com aquele sentimento de, puxa, eu emprestei, mas será que ele vai me pagar? Aconteceu um caso comigo assim, desculpa um pouquinho, assim, uma pessoa que estava sendo, claro, bem necessitada, e ela estava falando com a outra pessoa, aquela pessoa que trabalhava lá, enfim, comigo, e ele queria antecipar
antecipar todos os pagamentos que ele ia receber parcelado do cliente, enfim. E aí, sabe aquilo? Ele não me chamou, não perguntou nada, mas aquela coisa, né? Falei, Senhor, é a voz de Deus mesmo, vai ajudar ele, né? Então, aí eu fiquei só ouvindo a conversa, ele ficou nós três, aí eu falei, aí ele falou assim, olha, eu vou perder tanto, nossa, é muita coisa, eu, meu Deus, que absurdo, tudo isso de juros, para você antecipar essas parcelas, nossa, que absurdo. Eu fui lá, fiz um negócio com ele, tá bom, o que você ia pagar de juro aí, sei lá, daí o que você, né? Faz tanto aí, fez um redondo lá, beleza. E aí eu fui lá, emprestei todo aquele dinheiro para ele e ele falou, nossa, ele me agradeceu muitíssimo, porque ele estava com pensão do filho atrasada e tinha que pagar aluguel, estava sendo despejado, um monte de coisa, filho. Seja lá o que Deus quiser. Não, mas assim que eu conseguir, assim que ela for me pagando, eu já vou te passando. Tudo bem, amém. Aí a pessoa ficou, depois a pessoa foi embora. E isso já tem quase 2 anos para receber isso, mas é exatamente o que vocês falaram. Eu falei assim, você sentiu no coração e você... Eu tenho que ajudar aquela pessoa. Agora, se ele vai me pagar ou não, eu nem impressiono. Se quiser dar bem, se não quiser, amém. Eu nem lembro mais disso. É assim mesmo? Não lembro mesmo, mas foi dessa forma. Pergunta aqui, pessoal. A pessoa sabendo que tem um caloteiro, aquele cara que é caloteiro mesmo, ele chega e vai pedir um dinheiro. Alguém emprestaria? Se fosse uma necessidade da pessoa, eu daria, mas não emprestaria. Eu nem faria assim, precisa me devolver. Irmão, toma, vai lá e compra o que você quer. Melhor coisa. O cara não vai devolver. É melhor dar. Nós vamos entrar agora no tópico 2. O mandamento contém advertências positivas. Irmãos, o primeiro tópico aí que diz é ser honesto no pagamento de imposto. Sonegar, alterar, omitir informações para obter redução de impostos é crime e a pena é de 6 meses a 2 anos de prisão ou multa. Então, aqueles irmãos cristãos que estão ali, tem que fazer direitinho a sua declaração do imposto de renda, dizer certamente o que ganhou, né, o que obteve, pagar os seus impostos devidamente, porque isso também é furto, é roubo. Então, que a gente fique ciente disso. O segundo tópico, o segundo ponto, agir com honestidade nos relacionamentos comerciais, que o irmão Reginaldo colocou aí esse ponto. Por quê, irmãos? Eu já também fui comerciante. Então, a gente só deve, aquele irmão que é comerciante, só deve comprar mercadorias mediante a nota fiscal. Isso é importante, porque comerciantes, as pessoas chegam muito na porta e falam, eu tenho isso aqui, mais barato. Você vai comprar uma caixa de mussarela, que custa lá, uma caixa fechada, R$800, ele está te vendendo por 300. Cadê a nota fiscal? Não tem? Você vai comprar? Aquilo ali pode ser um objeto de roubo, de furto. Então, o cristão, ele não pode comprar uma mercadoria se não tiver nota fiscal. Você falou de imposto de renda aí, né? Às vezes a gente vê muito cristão falando assim, mas se eu ganhei, um exemplo, né? Eu ganhei 1 milhão por mês, ou por ano. Eu vou declarar 1 milhão, vou ter que pagar um valor X lá para o governo não faz nada pela gente. Mas se Deus está dando condição para ele ganhar 1 milhão, né? O cristão nem pode pensar isso, né, irmãos? O cristão, ele não pode pensar assim, né? Sim, mas a gente vê pessoas que... Agora, no imposto de renda, irmão, o que acontece? A gente, às vezes, é cabeça dura. A gente vai na consulta particular, paga, não usa aquela nota para declarar. A gente, às vezes, não sabe os nossos direitos. Então, a gente também tem que se envolver para a gente... Porque, às vezes, você ia pagar para o imposto de renda, e aí, se você juntou as notinhas, fez tudo bonitinho, você é até restituído. Então, a gente também tem que aprender a fazer as coisas certas. Só não esqueça de pegar o CNPJ, tá? Irmãos, o terceiro ponto é entregas dos nossos dízimos com fidelidade. Esse ponto aqui que eu queria deixar claro para os irmãos é que os líderes religiosos de muitas igrejas,
eles têm roubado, furtado as pessoas com a teologia da prosperidade. Isso é um fato. Barganha. A gente sabe que isso não funciona. A gente sabe que Deus não trata as coisas desse jeito, né? Ter tudo que você tem, então você vai lá, coloca tudo que você tem ali para Deus te dar um dobro. Barganha. Você é apenas uma pessoa que só quer obter lucro. Deus, a palavra de Deus não fala nada sobre isso. Isso é um engano de líderes religiosos que tem nas igrejas. Então nós sabemos muito bem disso, mas nós sabemos que a igreja, o dízimo é fundamental para a manutenção do lugar da reunião. Se nós nos reunimos em um lugar, nós temos que dar o nosso dízimo, principalmente os membros da igreja. Por quê? Porque, primeiramente, o dízimo serve para ajudar os necessitados da igreja, ação social, a causa missionária. Nós também temos o aluguel, se o imóvel paga aluguel, né? O salário pastoral, reformas, custo de limpeza, consertos de objetos quebrados, compra de equipamentos novos, água, luz, seguro, contador, internet e muito mais. Literatura, as revistas que a gente usa na IBD. Então, irmãos, para a gente se situar nisso, né? O que está sendo vendido aí fora, a gente já sabe, né? Essa teologia da prosperidade, onde os líderes religiosos, o dinheiro vão para o bolso deles, eles estão milionários, né? Eles pregam que se você não der o dízimo, você vai para o inferno, mas na verdade a gente tem que entender que para que serve o dízimo. Eu coloquei aqui algumas questões para que serve o dízimo, para a gente entender também e não cair nessa pegadinha que é feita aí fora, que é onde eles falam assim, o dízimo era lá no Velho Testamento, hoje não serve mais. O dízimo, sim, irmãos, numa igreja séria, ela é bem comandado, ela é bem gasto, como nós vemos o nosso tesoureiro, eu não vou falar o nome dele, né, uma excelente pessoa que administra aqui, né, através do dízimo a gente tem esses bancos confortáveis hoje, né, e muito mais coisas. Então a gente tem que entender sim a obrigação de nós darmos o dízimo, mas a gente tem que ver igrejas sérias, né, onde o dízimo vai para a manutenção da igreja, não para o bolso dos líderes religiosos. Bom, falando do dízimo, agora também, irmãos, a quarta questão, ser corretos com as pessoas que trabalham para nós. Olha que interessante, irmãos. Você que exerce cargo de chefia, você que é patrão, né, nós cristãos, temos que pagar o salário combinado corretamente, no dia certo, sem enrolação. Não é verdade? Nós temos que pagar a hora extra. Se a pessoa ficou além da hora, a gente tem que ter essa preocupação de remunerar a pessoa adequadamente, porque ela ficou a mais no trabalho. Irmãos, tem muitas empresas que não depositam fundo de garantia do seu funcionário. Então, cristão que faz isso, que testemunho ele dá? O funcionário sai da firma, ele vai lá pegar o dinheiro do fundo de garantia dele, cadê? Isso acontece muito no nosso país. Tem empresas, tem patrões que não pagam a condução devida para o funcionário chegar até o trabalho. É um furto, é um roubo contra o cidadão, contra o trabalhador. Também tem que oferecer equipamentos adequados, dependendo, né, do ofício da pessoa, do trabalho da pessoa. Você tem que fornecer também os equipamentos de segurança para a pessoa. Ou tenta burlar a lei, né? Tenta burlar a lei. Porque a pessoa tem uma determinada profissão, aí registra diferente para não pagar o devido da profissão. Isso, tem patrões que ele vai registrar a pessoa num cargo inferior para pagar um salário mais baixo. Mas o serviço é do outro cargo. O serviço é do outro cargo. Né? Você era para ser registrado como gerente, você é registrado como ajudante. Furto, roubo, o cristão nunca pode fazer isso, né? Agora também, irmãos, tem o dever do cristão como funcionário, empregado, né? Cumprir o horário corretamente,
se você tem que trabalhar 8 horas, 7 horas, 10 horas, você tem que cumprir seu horário, você tem que dar bom testemunho, você tem que cumprir as tarefas sem enrolação, fazer aquilo que foi acordado, trabalhar o seu horário, cumprir a sua meta de trabalho da melhor forma, né? Sabe o que acontece, irmãos? Atestado falso. Sabe o que muitos funcionários fazem para não trabalhar segunda-feira? Mandam para o socorro pegar atestado. Quando não faz falso, o irmão Sérgio faz isso, que ele levantou a caneta. Aí quando o que acontece? Eles pegam, então vão lá no posto, ficam o dia inteiro lá para pegar um atestado para nem trabalhar. Irmão Sérgio? Não é mais fácil ter que trabalhar, fica o dia todo lá? Eu falo o dia inteiro porque vai demorar, né? Irmão Sérgio? Isso realmente é fácil, porque assim, lá no convênio da empresa, eles descontavam o valor X lá e os caras iam na segunda-feira pegar atestado. E o PS não era descontado, você ia lá toda segunda-feira e não era descontado. E aí tinha uma incidência muito grande de atestados, toda segunda-feira. A partir do momento que os caras começaram a cobrar 50% de quem fosse ao PS lá, passar em consulta, Acabou. Zerou, praticamente zerou. O peão só vai lá se precisa realmente. Não, imagina antigamente que o pessoal ia para arrancar o leite, uma coisa tão preciosa que é o leite da gente, né? A pessoa vai arrancar, olha aí, olha a mentalidade. Então chegava no final do ano não tinha mais leite. Não. Irmão Reginaldo? Irmão, só para terminar aqui, por favor. Desculpa. E aí você vê, né? Então, e aí, meia dúzia faz isso e a maioria sempre vai pagar tudo isso. Aí quem precisa realmente, irmão Reginaldo? Irmãos que gostam de pegar atestado, o médico pode dar um atestado para você, mas ele pode ser mandado embora por justa causa, porque o médico sabe quando a pessoa está doente não. E aí ele coloca uma sigla que tem. Exatamente. Na Constituinte, que a empresa sabe se aquele terceiro funcionário Uma está atestado ou enrolação, não. Ele dá atestado para você, ele coloca uma sigla lá. E hoje vem até a lei, né? Eu estava olhando que vem até a lei, né? Vem até a lei. Não, então, ele coloca assim, você fala, atestado aqui aí, aconteceu isso na minha empresa, o funcionário foi mandado embora, entendeu? Irmão Fernando, só voltando aqui, só um pouquinho a questão do contratante, né, do empregador. Muitas vezes, como a empresa ela é micro, ou pequena mesmo, aquela que está começando agora, muitas vezes ele não é informado com a questão do trabalhador, com as leis trabalhísticas. Então, quando ele se enfia numa situação dessa, querendo ser empresário, só para ter o nome de empresário, começa a contratar, e ele vai ver que a carga trabalhista é complicada, aí ele se enrola todo, aí ele acaba fazendo isso, sonegando, não pagando aquilo que deveria pagar. E o que é que acontece com a empresa? Falha. O mal de muitos é esse. O nosso país tem muita carga tributária, muito impostos, mas o cristão que vai partir para essa área, ele tem que entender isso, que isso é errado, ou ele anda pelo caminho certinho, ou ele não faz. Mas ele saber das leis trabalhistas. Mas hoje, irmão, só não sabe quem não procura. Não, foi muito no Sebrae está aí, existe um negócio que chama plano de negócio. Qualquer microempreendedor, até do MEI, ele sabe que ele tem que começar a empresa dele com uma gordura que é para um ano e meio, para ele sobreviver. Então, a gente como crente, a gente também não pode fechar os olhos e se manter na ignorância. Tudo aquilo que a gente tiver como meta, a gente tem que procurar conhecimento, né? Eu estou falando de casos que aconteceu com um amigo meu. Um amigo meu, ele abriu, ele desespero para abrir uma empresa, ele abriu. E quando ele viu que tinha que pagar 13º, cesta básica, ticket de alimentação, pagar as férias, ele quebrou. Ele nunca foi funcionário? Pois é, que tem as mesmas. Irmãos, abrir uma empresa no Brasil e contratar pessoas é muito caro. É muito caro, é muito caro. Muitos falam, eu vou abrir meu próprio negócio. Aí querem abrir seu próprio negócio, mas não. Um país que luta para não dar emprego para a pessoa. A verdade é essa. A burocracia e os impostos são um absurdo. Irmãos, o quinto ponto é ser firme contra as possibilidades de corrupção.
Por quê? Porque o jeitinho brasileiro de tirar vantagem com essas pequenas corrupções é furto. Furar fila é furto. Assentar no ônibus ali, num lugar que é vaidoso, é furtar o direito da pessoa. Pagar para facilidade, pagar para facilitar alguma coisa, isso é furto. Vou dar um exemplo, carta de motorista, acontece muito, as pessoas pagam ali para não fazer então o exame. E também a questão que é furto é a carteirada, você usar de uma posição sua para obter vantagem. Isso também é furtar o direito dos outros. Então, essas pessoas vão blasfemar contra Deus, né? Porque as pessoas aí fora vão falar, tá vendo? E é cristão. Faz isso, não dá um lugar para o outro, e é cristão. Olha, dando carteirada, é cristão. Tudo isso, quem as pessoas vão blasfemar contra quem? Contra Deus. Então, o nosso testemunho, irmãos, é fundamental também nessas pequenas coisas. A gente tem que ter consciência disso, que você usar o jeitinho brasileiro é corrupção, é furto. O que mais tem é o jeitinho brasileiro. É o que mais tem, a gente não pode se apegar a essa ideia que está aí fora destas coisas. Ô, irmão, faz muito tempo isso, faz bastante tempo. Uma vez eu estava na casa lotérica aqui do Casablanca, aqui em cima para pagar uma conta, alguma coisa assim. E aí chegou, tinha uma fila imensa, eu estava lá na fila. Aí eu olhei e vi uma moça, quando ela viu o tamanho da fila, ela correu lá no carro, pegou o filho, que estava com o marido, e correu para a fila e foi atendida. Eu falei, moça, olha para isso. O marido ficou lá no carro, ela só pegou a criança. Irmãos, tem isso. Tem isso. Eu já vi também. Na casa do lotérica eu já vi. As mães pegam ali as crianças, já não é nem mais de cola, às vezes. Carrega a criança assim. Às vezes leva também as mães um pouco mais idosas, né? Não dá uma volta na fila. Não dá uma volta. Nesse período que eu sofri um acidente, teve 2 casos. Eu precisei ir na Eletropaulo 2 vezes. Uma eu estava realmente andando com a muleta, então eu não podia ficar na fila. Aí a moça me passou lá, fui atendido. E da outra vez que eu fui, eu já estava sem a muleta. Aí eu falei, não vou. Vou levar a muleta também. Não. Irmãos, por isso que a gente tem que seguir esses exemplos, e a gente vai ler na Bíblia, de não cometer essas pequenas corrupções, porque em Gálatas 6, né, versículo 9 e 10 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, irmãos, Deus aqui Ele nos coloca sempre para a gente fazer as coisas corretas, né? Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente os da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. 1 Timóteo 5:8. Então, irmãos, vamos entrar então no último tópico, que a gente está um tempo um pouco avançado, que diz assim: ajudas importantes para o cumprimento do mandamento. Eu vou pedir para a irmã Luna ler para a gente o número 1 do terceiro tópico. São até o 4, a irmã vai ler todos, mas de um por vez, tá? O terceiro tópico, né? É, só o número 1 aí. Número 1. O desenvolvimento de uma aceitação madura da soberania de Deus é o ponto básico para os momentos difíceis pelos quais passamos eventualmente ou vemos outros passarem. Temos de cuidar para que nossa revolta contra o direito de propriedade, contra a concentração de riqueza ou contra crises que estão além de nosso controle e nos afetam duramente, não seja um motivo para pensarmos que o Senhor perdeu o controle da situação ou que Ele não se importa. Êxodo 3:7 lembra que o Senhor vê a aflição do seu povo. A Bíblia diz que Ele cuida do órfão, da viúva, e que o juiz de toda a terra fará justiça.
Amém. Pode ler o 2, Dri. E só uma abertura, que aqui falou assim, olha, que a gente está falando hoje, né, não furtarás, mas aqui no 1 diz assim, contra a concentração de riqueza. Então pode ser que a pessoa não furte, só que ela, é tudo para ela. E aí entra naquela história da avareza que você falou, que a gente também vigia nisso, né? Sim. Para que a gente divida tudo que a gente tem, né? 2. A confiança na providência de Deus, sabendo que Ele, que é bom Pai, dá boas coisas aos seus filhos e vai nos dar o que necessitamos. Precisa tornar-se ponto básico em nossa crença. A crença em Deus, que Deus vai prover o que é necessário. Aí cai naquela situação que a irmã poderia ali, naquela concentração, cai na seguinte, veja o erro dos grandes líderes, que concentram suas riquezas e sabendo que muitos membros ali passam por situações difíceis, mas eles estão preocupados com eles. Só pensa no bem próprio. Ô irmão, por exemplo, a Igreja Católica é muito rica de ajudar os necessitados. Esses líderes religiosos também que têm muito dinheiro de ajudar essas pessoas que estão na rua, gente. Eu acho um absurdo. Não deveria existir pessoas na rua igual existe, porque assim, o Brasil é um país que tem dinheiro. Um monte de coisa que vai pro lixo dava para sustentar essas pessoas que vivem na rua, sabia? Mas existe leis, né, irmã? Às vezes até o empresário, ele quer ser, vamos supor, ele tem uma coisa de comida, mas nem ele pode dar, porque se der algum problema, a própria lei impede que ele também distribua aquilo. A burocracia. Irmãos, então, Deus, Ele provê o que é necessário para nós. Então, desta maneira, a gente não precisa viver nessa insegurança, né, desse consumismo, desse eu, né, dessa acumulação de bens. Mateus 6,33 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. E João 14:13, versículo 14 também: eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então, irmãos, nós vemos que nós deixarmos Deus agir, vamos confiar em Deus, né? Vamos manter a nossa fé em Deus, e Deus vai suprir as nossas necessidades. Não há nenhum motivo para as pessoas então buscarem essas coisas aí fora, né? Furtar, roubar. Entrega na mão de Deus, Deus vai cuidar da gente, né? Vamos mostrar, vamos dar exemplo aí fora de como devem ser as coisas, a total confiança em Deus. Dri, você lê o terceiro para a gente? O trabalho honesto é a maneira bíblica de substituir a atividade pecaminosa do furto. Irmãos, Paulo, ele adverte, né? Aquele que não quer trabalhar também que não coma, né? Então, de vez em você furtar, acorda cedo, vai trabalhar. Você quer conquistar o que o outro conquistou? Acorda cedo, planeja, vai à luta e conquiste. Não vai pegar o que é do outro, né? Deus, Ele ajuda todas as pessoas, mas as pessoas precisam fazer a sua parte. Dri? Só aqui, sexta-feira, eu passei na casa de uma tia do meu marido, ela tem 80, 81 anos, e ela colhe recicláveis, né? Ela nem precisaria, mas ela faz. E aí ela me mostrou lá o lugar onde ela tira o cobre dos fios, com as faquinhas e tudo, às vezes machuca o dedo e sangra. E então, assim, numa sacola lá que ela vai juntando, ela tira 300, 400 reais. E aí eu olhei aquilo, falei, meu Deus, e ela faz aquilo para ajudar os netos que estão construindo e tudo, né? Então, assim, a gente mora num país que tudo que você juntar, você pode vender. E você pode, às vezes, tirar o dinheiro de um pãozinho todo dia. Sim. Uma senhora de 80 anos, que Bom fica ali exemplo. sentadinha, descascando o fio, né?
Efésios 4, 28 diz assim: o que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver necessidade. Com quem estiver necessidade. Então Paulo fala, né? Se você precisa de algo, trabalhe, né? Se você quer conquistar algo, planeje. Se você quer sua casinha, como o outro irmão quer, não cobice, não queira tomar algo que pertence à propriedade alheia, né? Conquiste o seu, planeje, trabalhe. Fale com a irmã Eliane que ela vai vender o irmão Gonzaga um bom apartamento para você. Minha casa, minha vida, exatamente para ter que ter embaixo. Lê o quarto para a gente. A assistência ao necessitado precisa fazer parte da agenda de nossas igrejas e dos crentes individualmente. Vejamos ainda 1 Tessalonicenses 4, de 9 a 11 e 1 Timóteo de 5 a 8. Irmãos, em Tessalonicenses 3, em Tessalonicenses 2, versículo 3, capítulo 3, versículo 10, diz assim: quando ainda estávamos com vocês, eu lhe ordenei, isto, se alguém não quiser trabalhar, também não coma, que nem eu falei, né? Também diz a palavra de Deus, que se alguém que não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Então, irmãos, um cristão, ele tem que colocar, por assim dizer, a mão na massa. Ele tem que ir à luta, ele tem que trabalhar, ele tem que conquistar suas coisas e deixar o que é do outro, o que é do próximo, para o próximo, né? Com essa lição a gente aprendeu muitas coisas aqui nessa questão do furto, do roubo, né? Nós entendemos aqui, vimos bastante exemplo, os irmãos participaram bastante, né? Então vamos ler a conclusão, Dri. Vamos concluir nossa lição com a preocupação especial com dois problemas éticos bem brasileiros. O primeiro é a ideia de que o importante é sempre tirar vantagem. O segundo é o problema do jeitinho brasileiro. Como crentes, temos que desejar sabedoria espiritual e não a esperteza típica do mundo. Quando preciso, será melhor perder o mundo inteiro, mas salvar a alma. Sempre valerá a pena perder, abrir mão de oportunidades aparentes, mas manter nosso compromisso com o Senhor. O texto de Mateus 4, que fala sobre a tentação de Cristo, serve para o final desta lição, quando nos ensina que o inimigo muitas vezes nos mostra os reinos do mundo, mas o preço que ele cobra é que o adoremos, prostrados diante de seu poder. Que o Senhor nos livre de possuir qualquer coisa que seja adquirida mediante a prática do pecado. Amém. Irmão Juscelino, irmão, ora para a gente finalizar a aula, por favor. Deus abençoe a todos, irmãos.